nos complementos aos assuntos solicitados pelo professor Serva, vamos estudar agora o que é geometria, sua teoria. Bom, geometria vem do grego antigo geo, que é terra, metria, medida. É um ramo da matemática preocupado com questões de forma, tamanho e posição relativa de figuras e com propriedades do espaço. O matemático que trabalha no campo da geometria é chamado geômetra. A geometria surgiu independentemente em várias culturas antigas, como um conjunto de conhecimentos práticos como comprimento, área e volume. Sendo que o aparecimento de elementos de uma ciência matemática formal é no mínimo tão antigo quanto Tales. Por volta do século III a.C., a geometria foi posta em uma forma axiomática por Euclides, cujos tratamentos chamados de geometria euclidiana estabeleceu um padrão que perdurou por séculos. Arquímedes desenvolveu técnicas engenhosas para calcular áreas e volumes, antecipando em várias maneiras o moderno cálculo integral. O campo da astronomia, especialmente o mapeamento das estrelas e planetas na esfera celestial e a descrição das relações entre os movimentos dos corpos celestiais, foi uma das importantes fontes do problema geométrico durante 1500 anos seguintes. Tanto a geometria quanto a astronomia foram considerados no mundo clássico parte do quadrivium, um subgrupo das 7 artes liberais, cujo domínio era considerado essencial para o cidadão livre. A partir da experiência ou eventualmente intuitivamente, as pessoas caracterizam os espaços por certas qualidades fundamentais, que são denominados axiomas de geometria, como por exemplo os axiomas de Hilbert. Esses axiomas não são provados, mas podem ser usados em conjunto com o conceito matemático do ponto, linha reta, linha curva, superfície sólida, para chegar a conclusões lógicas chamadas de teoremas. A influência da geometria sobre as ciências físicas foi enorme, como por exemplo quando o astrônomo Kepler mostrou que as relações entre as velocidades máximas e mínimas dos planetas, propriedades intrínsecas das órbitas, estavam em razões que eram harmoniosas. Relações musicais, que afirmou que era uma música que só podia ser percebidas com os ouvidos da alma. Isso diz o geômetra. Com a introdução do plano cartesiano, muitos problemas de outras áreas da matemática, como álgebra, puderam ser transformados em problemas de geometria e vice-versa, muitas vezes conduzindo à simplificação das soluções, como isso aí dentro da geometria analítica. Bom, a origem da geometria no Egito teve como a matemática uma necessidade básica, em especial da necessidade econômica de contabilizar diversos tipos de objetos, de forma semelhante à origem da geometria, que, como eu tinha dito antes, que geo vem de terra, metria, medida, ou seja, medir a terra. Está intimamente ligada à necessidade de melhorar o sistema de arrecadação de impostos das áreas rurais. E foram os antigos egípcios que deram os primeiros passos para o desenvolvimento dessa disciplina. Todos os anos o rio Nilo extravasava as margens e inundava o seu delta. A boa notícia era que as cheias depositavam os campos do cultivo de lamas aluviais ricas em nutrientes, tomando em delta no Nilo a mais fértil terra lavrável do mundo antigo. A má notícia é que consistia em que o rio destruía as marcas físicas da delimitação entre as possessões da terra, gerando conflitos entre indivíduos e comunidades o uso dessa terra não delimitada. A dimensão desse conflito pode ser apreciada na repercussão que se encontra no Livro dos Mortos, do Egito, onde uma pessoa acabada de falecer tem de jurar aos deuses que não enganou o vizinho, roubando-lhe terra. Era um pecado punível, com ter o coração comido por uma besta horrível chamado devorador. E daí, roubar a terra do vizinho era considerado um crime que poderia ser como hoje um assassinato, né? E seria quebrar o juramento. Sem marcos fronteiriços, os agricultores e administradores de templos
palácios e demais unidades produtivas fundadas na agricultura não tinham referência clara do limite de suas possessões para poderem cultivá-la e pagarem os impostos devidos na medida de sua extensão aos governantes. Os antigos faraós resolveram passar a nomear funcionários, os agrimensores, cuja tarefa era avaliar os prejuízos das cheias e restabelecer as fronteiras entre as diversas poças. Foi assim que nasceu a geometria. Esses agrimensores ou esticadores de corda, assim chamados devido ao instrumento de medida e cordas entrelaçadas concebidas para marcar ângulos retos, acabaram por aprender a determinar as áreas de lotes do terreno divididos em retângulos ou triângulos. Acredita-se em geral que a origem da geometria se situa no Egito, o que é natural, pois para a construção das pirâmides e outros monumentos dessa civilização seria necessário conhecimentos geométricos. Estudos mais recentes contrariam essa opinião e se refere-se que os egípcios foram buscar aos babilônios muito do seu saber. Nisso, temos dois tipos de problemas clássicos da geometria, que ao longo da história, a geometria glorifica dois problemas que se tornaram clássicos: quadratura do círculo e duplicação do cubo. O primeiro problema, a quadratura do círculo. O problema da quadratura do círculo foi proposto por Anaxagora. Cada círculo construiu um quadrado da mesma área. Como os gregos desconheciam as operações algébricas e priorizavam a geometria, propunham soluções apenas com régua, sem escala e compasso. Os gregos desenvolviam a matemática não com escopo prático, utilizava, mas movido pelo desafio intelectual, pelo sabor do saber e pelo prazer intrínseco, já que a matemática estava ao apanágio da lógica, da têmpera racional da mente e da coerência do pensamento. O outro problema seria a duplicação do cubo. Contra uma lenda que, em 429 a.C., durante o cerco espartano, na guerra de Peloponeso, uma peste dizimou o quadro de populações de Atenas, matando inclusive Péricles, e que uma pleiade de sábios foi enviada ao oráculo de Apolo, em Delfos, para inquirir como a peste poderia ser eliminada. O oráculo respondeu que o altar cúbico de Apolo deveria ser duplicado. O ateniense celeramente dobraram as medidas das arestas. A peste, em vez de se amanar, encrudeceu. Qual o erro? Em vez de dobrar, os atenienses octuplicaram o volume do altar. A complexidade do problema deve-se ao fato de que os gregos procuravam uma solução geométrica, usando régua, sem escala e compasso. Infere-se que os dois problemas clássicos da geometria, a quadratura do círculo e a duplicação do cubo, têm solução trivial por meio da álgebra. E a solução geométrica? Em 1837, Pierre, um jovem professor e matemático francês de apenas 23 anos, demonstra que dois problemas em tela não podem ser resolvidos utilizando-se apenas régua e compasso. É importante mencionar que os gregos, além de não conhecer álgebra, desenvolviam a matemática como um desafio intelectual ou pelo sublime prazer de pensar. Bom, o campo da topologia da geometria, em que houve enorme desenvolvimento do século XX, é um sentido técnico, um tipo de geometria transformacial, em que as transformações que preservam as propriedades das figuras são homeomorfismo. Por exemplo, isso difere da geometria métrica, e que as transformações que não alteram as propriedades das figuras são as isômetras. Isto tem sido frequentemente expresso sob a forma do dito: a topologia é a geometria da folha da borracha. Obrigada.